Bem-vinda a uma das aulas mais aguardadas do nosso curso, a aula de calendário e cronograma editorial. Sim, é nessa aula que a gente coloca ordem nessa bagunça mental que fica a nossa cabeça e, enfim, consegue enxergar os nossos conteúdos de maneira estratégica, porque é a parte do planejamento, né, do agendamento desse conteúdo. Aqui é muito importante eu salientar o seguinte: a gente apresenta uma sugestão, tá? Então a gente vai usar uma planilha simples de Excel, mas se Excel não for a tua praia, você preferir fazer isso escrevendo, ou no Trello, ou qualquer outra ferramenta, fica à vontade. O importante aqui é você pegar a lógica de distribuição desse conteúdo, beleza? Então acompanhe aí a apresentação que eu vou te mostrar. Chegamos na aula de cronograma editorial. É aqui que a gente vai colocar em ordem, né, todos os ensinamentos aí transmitidos e que você absorveu nessas aulas. É aqui que você vai ver se materializando realmente essa organização estratégica do conteúdo. E importante frisar, tá, gente, de novo, não é o único método possível, não é o único método correto. A gente só tá te mostrando aqui uma lógica, tá, de organização e de distribuição do seu conteúdo. Mas você pode usar aí o que for de melhor assimilação para você, o que você tiver mais familiaridade. Aqui é só realmente uma sugestão que a gente está fazendo, e o mais importante é você absorver a lógica, tá, dessa distribuição. Primeiro, é comum vocês, né, as alunas geralmente chegam nesse ponto um pouco confusas, né, com tantas informações. Eu queria muito que você parasse tudo que você está fazendo nesse momento, respirasse profundamente e só se orgulhasse de tudo que você aprendeu até aqui, desse passo que você deu, né, de pensar estrategicamente o seu negócio, de pensar em produção de conteúdo para o seu negócio. Isso já é motivo para você se orgulhar, você ter assistido às aulas, você está praticando, colocando em prática tudo que você está aprendendo. Então tem esse momento para aplaudir suas próprias vitórias, tá bom? Agora vamos lá, vamos ao que interessa. Eu vou sugerir aqui, né, uma forma que eu e a Ju a gente faz geralmente, e quando começou na produção de conteúdo era até mais metódico. Hoje isso flui com uma mais naturalidade, mas eu vou explicar aqui para você o método. E é importante frisar que não dá para esse método você fazer em um dia só, tá? Hoje eu vou pensar em conteúdo, produzir conteúdo e agendar o conteúdo. Não é assim que vai funcionar. Em um dia você tem que ter as ideias, no outro você produz. Geralmente esse é um processo que não se finda num único dia, e a minha sugestão é que você não deixe justamente para fazer tudo em um dia só. Se isso funcionar dentro da sua rotina, bacana, mas não é nem o mais indicado, tá? Primeiro, faz o exercício aí de colocar no papel 14 ideias de post. E aí eu não quero que você julgue. Mas se é um conteúdo de atração, é um conteúdo de relacionamento, é um conteúdo de venda? Não julga, não quero saber se é bom ou ruim, não estou interessada na classificação. Eu só quero que você coloque essas ideias no papel, tudo. Você viu de referência e aí você teve uma ideia de fazer alguma coisa parecida para o seu negócio. Coloque essas ideias aí no papel sem nenhum tipo de filtro, tá? E aí você vai abrir lá o Excel bonitinho, de uma maneira bem simples, não tem fórmula, não tem nada demais, é só mesmo pra gente visualizar. E é a etapa que eu chamo de curadoria de ideias, que é quando justamente a gente coloca ali elencado todas as ideias que a gente teve no dia para trabalhar o conteúdo. Então, quanto mais ideia, óbvio, melhor, mas se você fizer esse exercício com 14 ideias, você já vai ter aí bastante conteúdo para trabalhar ao longo da semana. Importante, nessa etapa você já tem que ter definido quantos posts e quantos materiais você vai produzir por semana. Nesse exemplo aqui, quando eu fiz esse exemplo que eu estou mostrando para vocês, eu considerei o meu ritmo de produção de conteúdo e o da Ju, que é um post no feed por dia. Então isso daria 2 semanas aí, né? 14 ideias, daria 2 semanas de conteúdo para feed.
Se você vai postar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, não importa, tá? Isso não tem relação, você joga aí o número de ideias que você tiver e vai distribuir de acordo com o que você estipulou na semana. Isso aqui é uma coisa importante também de dizer, que não adianta você querer, né, postar conteúdo diariamente e não conseguir sustentar esse ritmo por muito tempo. Na hora de você decidir quantos quantos conteúdos você vai produzir ao longo da semana, ao longo do mês, você tem que ser muito honesto com você e entender qual é a quantidade que você dá conta sem pirar e sem surtar, porque vocês sabem que não é isso que a gente defende. Então, quando você decidir qual é a quantidade de posts que você vai fazer por mês ou por semana, tenha em mente o que você dá conta, o que você vai conseguir sustentar por bastante tempo. Lembra que produção de conteúdo não é um tiro de 100 metros, é uma maratona, né? É um trabalho contínuo e constante, e para isso você precisa estar bem alinhada, né, com quanto você pode fazer, tá? E aí as minhas ideias foram essas. Eu geralmente anoto primeiro no bloco de notas no celular, onde no momento que veio a ideia eu anoto em algum lugar, preferencialmente sempre no mesmo lugar, e depois eu organizo aqui nessa planilha e nessa parte de ideias. Depois de jogar todas as ideias no papel, aí sim é a hora da gente classificar como um conteúdo de atração, de convencimento, relacionamento, venda. E aí, eu te peço para você não se prender muito caso você não saiba classificar alguma, né? Classifique como você acredita que seja. Nesse momento é comum as nossas alunas ficarem, mas será que eu estou classificando certo? E se não for isso que eu estou pensando? Não tem problema. Eu quero que você julgue, que você avalie e classifique de acordo com o seu aprendizado, com o que você entende, né, daquele conteúdo. E aí eu classifico assim, né, gerando uns quadros aí para cada tipo de post. Naquelas ideias lá eu elenquei aí como post de atração, quando vender, legendas magnéticas, como escolher boas imagens, ou seja, todos os posts que eu imagino que tem potencial viral, que tem potencial de atrair novas pessoas para o nosso perfil, pessoas que não nos seguem, e chamar a atenção das pessoas que já nos seguem. E aí eu coloquei onde, tá? Para onde que vai esse conteúdo e o formato que eu pensei em trabalhar ele. Carrossel, imagem, texto, IGTV, poderia estar ali o Reels, poderia estar ali uma live, poderia estar story, tá bom? E ali as ideias que eu classifiquei que podem gerar posts de convencimento. Mesma coisa, coloquei para onde que ele vai e qual o formato que eu vou trabalhar. Posts de relacionamento também, elenquei ali, classifiquei o que seria post de relacionamento, onde e que formato. E aí você vai ver que o post de venda tá vazio. O que é muito natural, gente, porque no momento que eu fiz essa seleção de ideias e montei meu calendário e meu cronograma editorial, a gente não estava com nenhum produto aberto, não tinha curso nem mentoria aberta. Então a gente não tinha conteúdo de venda, não tinha o que vender. Então não precisa, né, ter um conteúdo de venda caso você não esteja no momento de produto aberto. E tá tudo certo. E importante, lembra da conversa, tá? Os posts eles vão aparecer, os tipos de posts eles vão aparecer em maior ou menor quantidade de acordo com o objetivo, tá? Do seu negócio, do objetivo que você tem nesse momento. Você tem que ter isso muito claro. Se você quer aumentar o número de pessoas que conhecem, que vão conhecer o seu negócio, o número de seguidores, você foca no conteúdo de atração de convencimento. Então ele aparece em maior quantidade aí no teu cronograma, no teu calendário. Se você quer, é o momento de construir cultura e proximidade. Então você vai pesar mais a mão em post de relacionamento, né? Isso daí a gente está conversando. O terceiro passo é você definir a quantidade de posts, né, na semana, como eu antecipei. Então aqui eu considerei, né, que você terá no nosso caso todos os dias, certo? Então eu
ia distribuir de acordo com a quantidade de dias da semana, mas se você vai postar 3 vezes por semana, que você estabeleça quais serão esses 3 dias. Se você vai fazer 4 dias e fim de semana não, que você também estabeleça aqui nesse terceiro passo. E aí a rotina de produção de conteúdo, ela tem a ver também no quarto passo, né? Com separar as imagens ou fotos, artes, né, de cada ideia, né, que está efetivamente na hora de produzir, tá? Você já colocou tudo organizadinho, né, na planilha e agora é hora de meter a mão na massa e fazer. Então você vai, a hora que você vai pesquisar as imagens, ou você vai produzir as fotos, ou você vai fazer lá a artezinha no Canva. É a hora que você vai escrever a legenda do post e deixar salvo em algum lugar, ou no bloco de notas, enfim. Na hora que você vai produzir efetivamente o conteúdo em si. E o sexto passo, por último, é o agendamento. Muitas pessoas não sabem que existe a possibilidade de você agendar o post, né? E você não precisa ali obrigatoriamente estar todos os dias postando. Existe uma ferramenta gratuita chamada Estúdio de Criação, que é do Facebook. Então basta você ter aí uma conta do Facebook, né, do Instagram, que você consegue agendar os seus posts para feed, tanto no Facebook quanto no Instagram, tá? É gratuito, é só jogar no Google Estúdio de Criação no Facebook que você consegue agendar ali. Então eu tenho conteúdo previsto para sábado, mas sábado eu tô viajando, tô passeando com a família, beleza, né? Vê aí qual é o dia da semana que você vai deixar para agendar, deixa agendadinho lá. E na hora certa ele vai ser postado automaticamente. Certo? Vamos lá. E aí a gente desenhou aqui esse processo que é cíclico, né? Ele é constante, ele é contínuo. Ele não acaba quando termina. Quando você analisa, né? É um processo que se inicia em ouvir a audiência e olhar as suas métricas, perceber o que está funcionando, o que não está funcionando. Depois você planeja, né? Planeja quais são as editorias que você vai trabalhar, os conteúdos que você vai trabalhar, né? Você vai definir o prazo e aí você distribui no calendário e coloca os horários específicos para cada etapa. No outro momento é a validação, que é a fase de agendar e postar, né? E aí de novo começa tudo novamente, anotar, analisar, planejar, definir prazo e validar. Né? Isso é cíclico e o tempo todo que a gente faz para produzir conteúdo. É muito bom a gente ter esse mapinha, tá? Bem internalizado. É claro que a prática vai trazer isso de uma forma muito orgânica para você, então não se preocupe, a gente só fez aqui um formato de esquema para você visualizar um pouquinho melhor. Então é isso, meninas, eu espero muito que essa aula ela tenha trazido um pouco mais de leveza, né? Colocado um pouco de ordem aí nas tantas ideias que eu sei que surgem ao longo do caminho. Não deixe de colocar a sua dúvida no final desse vídeo e até a próxima aula.